Olá pessoal, hoje eu vou trazer uma receita de um bolo de cenoura que é bem saboroso e bem rápido e fácil de fazer. Para essa receita nós vamos utilizar 300 gramas de farinha branca, que equivale a 2 xícaras para quem não tiver balança, uma colher de sopa de fermento e uma pitada de sal. Essa é a parte seca do nosso bolo. Depois nós vamos utilizar 3 cenouras grandes, 4 ovos inteiros, sem a casca, uma xícara de óleo e 300 gramas de açúcar, que equivale a 1,5 xícaras. Então o preparo desse bolo, ele vai começar pela parte úmida. Eu vou colocar as 3 cenouras. Aqui eu piquei para facilitar o processo no liquidificador. E eu descasquei também, eu já fiz esse bolo sem descascar e a aparência, o gosto não muda, mas a aparência fica estranha, não fica com aquele amarelo bonito, né? Então por isso eu tirei a casca. Então eu coloquei as 3 cenouras, vou colocar os 4 ovos. O óleo, 1 xícara. E vou acrescentar também no liquidificador o açúcar, 300 gramas de açúcar. E agora nós vamos bater por aproximadamente 5 minutos, até que a cenoura esteja bem diluída. Então vai fazer barulho. Talvez no começo é bom usar uma colher ou uma espátula para ajudar a misturar bem os ingredientes e não ficar nada grudado nas bordas do liquidificador. A nossa massa ficou batendo por 5 minutos. Este é o resultado. E agora nós vamos juntar os ingredientes secos. 300 gramas de farinha. Uma colher de sopa de fermento. Uma pitada de sal. Mexer os ingredientes. Abro uma cova e começo a despejar a parte líquida. Aqui não é para bater, às vezes as pessoas têm aquela ilusão de que eu vou bater o bolo porque ele vai crescer mais. Não. Se bater esse bolo, vai ativar o glúten da farinha e vai ficar uma massa pesada. Então aqui é somente mexer os ingredientes, garantir que toda a farinha foi bem misturada com a parte líquida. E daí é só levar na forma e colocar no forno. Então vocês podem ver que ainda tem alguma parte de só a farinha, tá vendo? Então a ideia é mexer bem, principalmente nos cantos.
E agora sim temos a nossa massa. Eu já deixei o forno pré-aquecendo. O meu forno ele tem temperatura real, então eu deixei em 165 graus e vou assar por 55 minutos. Mas no forno de vocês, se não for um forno preciso, pode colocar em torno de fogo médio-baixo, 180 graus mais ou menos. E aí vocês vão fazendo o teste, não abram o forno antes de 40 minutos, ok? A cor desse bolo é... E agora é só levar ao forno. Daqui a pouco eu volto mostrando o resultado e vou ensinar como fazer a cobertura também. Até lá. Será que ficou fofinho? E este é o nosso bolo de cenoura. O segredo da cozinha é a gente tentar despertar o máximo dos sentidos possíveis, né? Então nós temos 5, ou talvez 6, quem acredite no sexto sentido, né? Mas despertar os 5. Aí eu falo, mas a comida não faz barulho, né? A audição, como é que você vai despertar? Eu acho que todo mundo já ficou com fome ao escutar um bife sendo colocado em cima de uma chapa quente, aquele tss, desperta, né, as nossas lombrigas. Então, a ideia é despertar. Muitas pessoas veem as fotos dos meus pratos e acham que são coisas fora do normal, né? Na verdade, o cuidado, e isso é uma coisa que eu comecei a aprender com a minha avó, é de como fazer o empratamento. Então, nesse bolo de cenoura, eu poderia simplesmente servir na assadeira, né? Eu vou ensinar a fazer a cobertura, mas poderia colocar a cobertura aqui normal, né? Virar numa tábua e colocar a cobertura e tal. Mas aqui eu vou dar um toque, eu vou ensinar a fazer um toque que eu gosto particularmente de trabalhar muito quando eu faço bolo, né? Eu vou usar uma forminha quadrada e eu vou usar esta forminha para cortar o bolo. Então eu vou pegar aqui no canto, vou fazer um corte, mexer para conseguir tirar ele inteiro. Opa. E aqui nós temos o nosso bolo. Vou posicioná-lo aqui no centro dessa... Isso aqui, por exemplo, é um revestimento. Isso aqui vocês podem encontrar em lojas de cerâmica, tá? É um azulejo que eu estou usando para servir. Óbvio que eu só uso para isso. Tirar o segundo. E olha a maciez desse bolo. Agora eu vou ensinar a fazer a cobertura. Para essa cobertura, eu vou utilizar 60 gramas de chocolate em pó. Aí aqui não é esses achocolatados de colocar no leite, é o chocolate mesmo. Eu vou fazer propaganda, que é o único. Isso aqui minha avó usava, que é aquele dos padres. É o único que, na minha opinião, fica bom para fazer esse tipo de cobertura. Não ganho nada da Nestlé por isso. Então, 60 gramas ou aproximadamente meia xícara. 30 gramas de açúcar. 1/3 de xícara de água e 1 colher de manteiga, ok? Então eu vou colocar os ingredientes aqui.
Aqui eu só peguei uma colher grande, mas é uma colher de sopa de manteiga aproximadamente. Vou colocar numa boca menor. E o segredo aqui é não parar de mexer. Então eu vou pegar o fouet. E vou mexer. Até obter um ponto parecido com um ponto de brigadeiro. Então aqui nós já estamos no ponto, olha. Você vê que ele começa a descolar do fundo. E eu vou aplicar sobre a massa. Um ponto importante aqui é que o bolo, a massa do bolo deve estar fria para poder aplicar a cobertura. A cobertura pode estar quente, mas a massa deve estar fria. Ok? Agora eu vou colocar esse bolo um pouco na geladeira para dar uma endurecida na cobertura e aí eu volto para mostrar a finalização. Bom, agora vamos à finalização deste bolo, né? Como eu vou finalizá-lo? Vou pegar uma peneira, vou colocar o chocolate na peneira. Por que isso? Porque agora eu bato com o dedo e ele vai caindo aos poucos e uniforme. Eu vou pegar aqui uma folha de funcho. E uma pétala de begônia. Begônia comestível. E temos aqui o nosso bolo de cenoura. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se fizer e até a próxima.